Pai do Senhor, aleluia, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tendo feito isso, pode se assentar. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é dia de partirmos o pão. Hoje é dia de reconhecer quem Jesus é na nossa vida. Na verdade, o partir do pão é algo extremamente importante na nossa vida. Partir do pão tem a ver com a consciência de quem Deus é na nossa vida, quem nós somos nele e quem nós somos uns para os outros. Partir do pão não tem a ver apenas entre eu e Deus. Não é um assunto apenas, é um assunto eu e Jesus. Não, partir do pão é o testemunho que eu compreendi a família da fé. E o quanto isso é importante na minha jornada. E como eu me dedico às minhas relações, né? E não apenas a minha relação com Deus. Tem muita gente achando, fala, não, eu vou resolver minha vida com Deus, ninguém tem nada a ver com isso. O cristianismo, seguir o Cristo, não é isso, é muito diferente disso. Tanto é que a Bíblia diz assim, olha, na hora de você ofertar, se você tiver alguma pendência com algum irmão, volte lá, acerte com o seu irmão, antes de você entregar a sua oferta. Então Deus está dizendo, nem o seu dinheiro serve, se você não estiver bem com os seus irmãos. E a ceia, da mesma forma, diz, se você não discernir, ou seja, se você não compreender o corpo de Cristo, ou seja, que eu e você somos membros de um mesmo corpo, e somos ligados uns aos outros, somos diferentes uns dos outros, por isso que a Bíblia diz, poderia a mão dizer para o pé, os olhos dizer para a boca, o ouvido, para o olhar, que é mais importante? Não, todos nós somos parte desse corpo, todos nós temos que estar ligados um ao outro, para que Cristo possa materializar o crescimento e aquilo que Deus tem. E hoje nós queremos falar sobre isso. Hoje é o nosso culto de ceia, mas também a importância de uma vida de comunhão, né? Então, a palavra comunhão vem do koinonia, que tem a ver com o grego, né? Então, esse lugar de ter o mesmo espírito, de perceber a vida, né? Em comum, ou seja, eu e você temos algo em comum, por mais distintos e diferentes que sejamos. Você pode ter posições sobre a vida muito diferentes a respeito do seu irmão, mas há algo em comum entre nós, que não há como negar. Nós temos o mesmo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em você, que faz de mim, de você, uma pessoa única em Cristo. Então, quando eu entendo a koinonia, e koinonia não tem a ver com fraternidade, amizade, companheirismo apenas, porque nós podemos ter essas coisas com quem não é cristão, que segue os passos do Cristo. Pode ter amizade com uma pessoa que tem outra crença. Você pode ser companheiro de trabalho de alguém, você pode, né, viver coisas bacanas, mas comunhão, no sentido pleno da palavra, eu só posso ter com aqueles que têm o mesmo Espírito que eu tenho. É o Espírito que habita em mim, que se liga ao Espírito que em você está. Então aí eu começo a entender o que é o pão, o que é o partir do pão. Mas para que isso se dê, a primeira coisa a gente tem que entender que essa comunhão, para ser possível, começa com a minha comunhão em Cristo, em Deus. E lá em 1 João, no capítulo 1, diz assim, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seus filhos, e com seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão que nós temos é com o Pai, e porque nós temos comunhão com Deus, agora nós temos comunhão um com o outro. Não é algo que foi promovido ou produzido a partir de mim ou de você. Não é o meu querer, o meu desejar que fez de mim um com você.
foi porque Deus nos trouxe a Ele, e estando nele, ou seja, a minha relação com Deus, me leva à minha relação com o meu irmão, com a minha irmã. Então, quando eu entendo isso, a primeira coisa, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu estou sendo conduzido por Deus na minha vida. Aí a gente pergunta, né, mas como é que é esse caminho para Deus? Aí Jesus lembra a gente lá em João no capítulo 14, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha só que coisa absoluta: e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, ao mesmo tempo que Jesus diz, vinde todos, Ele é aquele que diz, se não for através de mim, ninguém vai ao Pai. Então essa história que a gente conta, que a gente quer ficar bem visto às vezes nos dias de hoje, facilitando, a mensagem do Evangelho é dura, e é dura mesmo, porque ela confronta o pecador. Às vezes a gente quer tornar a coisa mais palatável. Só de dizer para mim e para você que precisamos de salvação, Salvador, que nós não somos capazes de desenvolver um caminho para Deus a partir das minhas boas obras, meu bem-querer. Eu sou uma pessoa do bem, está indo para o inferno sem Jesus. Não adianta ser uma pessoa do bem, porque tem gente honesta que não conhece a Deus, mas o que adianta a honestidade se ele estiver destinando a sua própria vida ao inferno? Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele está dizendo, todo mundo é bem-vindo, mas se não passar por Jesus, a sua religião, as suas obras não serão suficientes para uma relação de eternidade com o Deus da criação. Então isso agora começa a nos dizer que há um Deus único e verdadeiro, e somente aqueles que vão pelo caminho que é Jesus. E aí eu preciso lembrar que esse caminho é um caminho de luz, de iluminação, não de escuridão, não é um caminho de penumbra, como muita gente está achando que Deus está lá, né, no meio da penumbra, na coisa estranha. Em João, no capítulo 1, na primeira carta do João, no capítulo 1, diz assim, a mensagem que da parte dele, de Deus, de Jesus, temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só que coisa poderosa, ele está dizendo, se eu e você queremos ter comunhão, essa comunhão se dá na luz, na clareza, no entendimento. Deus não é Deus de ignorância, e ignorância não é apenas a pessoa rude, mal educada. Ignorante tem a ver com não ter conhecimento. E quando Deus está falando de luz, de iluminar, Ele está dizendo, é preciso que você abra sua mente para conhecer quem Deus é. E conhecê-lo, e prosseguir em conhecê-lo. Você tem andado na luz? A luz é a própria palavra, né? Quando a gente pega as Santas Escrituras, ela diz, ela é lâmpada para os meus pés. Ela ilumina o meu caminho. Ela é aquela que vai me ensinar e me dirigir de maneira que eu não tropece e nem caia no buraco, porque a luz do Senhor vai encaminhar. É a luz de Cristo que vai iluminar os meus olhos do entendimento. É a palavra de Deus que vai me conduzir para o lugar que Ele tem para mim. Muitos de nós, por preguiça, não conhecem a palavra de Deus. E aí fica supondo uma série de coisas. Ah, mas eu penso que Deus deve fazer desse jeito. Não pense nada não, leia. Porque nessa palavra ela é suficiente para instruir, para corrigir, para direcionar a vida de cada um de nós para o caminho que Deus tem. Não é preciso de você supor nada. Está tudo revelado. Está tudo em Cristo, iluminado. O apóstolo Paulo orando, ele diz, eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Ou seja, ele está dizendo que a gente não precisa viver mais em ignorância, nós não precisamos viver mais em trevas. A comunhão
é uma vida que nos leva, a nossa vida de comunhão, nos leva à oração, à meditação da palavra. Por isso que a Bíblia diz que, nós vimos isso, né, na série, Filipenses 4, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a oração de fé, oração segundo as Escrituras Sagradas, que é uma maneira de orar bem. Leia os Salmos, ora a palavra de Deus. O que eu tenho que orar? Às vezes a gente tem cadernos de oração, e na verdade são cadernos de pedidos para Deus. Que tal, ao invés de ficar apenas no pedido, colocar debaixo do meu pedido a promessa? Estou com medo de trabalho, minha poupança está acabando, meus recursos estão diminuindo, não sei como é que eu vou fazer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nunca vi o Filho de Deus mendigar do pão. Sei tanto ter abundância, como também passar por necessidade, mas não vou ficar na necessidade. Então aí eu começo a encher o meu coração de oração, que me leva a pensar as coisas boas. O que as Escrituras nos ensinam? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas às vezes há tanto pensamento ruim na nossa mente, que a gente segue ansioso, amedrontado, abatido, confuso. Não, o que a palavra de Deus diz? Feliz o homem que medita na lei do Senhor, que tem o prazer nas Escrituras Sagradas. Então Deus está dizendo para nós que vida de oração, né? Salmo 1 diz isso, antes o homem, né, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas a folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Olha que promessa, tudo que ele faz será bem sucedido. Num linguajar mais coloquial dos nossos dias se você conhecer a Bíblia, meditar nela, tudo que você for fazer você vai ter sucesso. Agora presta atenção, eu não vou ter sucesso em tudo que eu quero, mas tudo aquilo que na minha meditação da palavra, eu sou instruído por Deus para realizar. Então eu não vou ter sucesso no meu casamento, tentando viver um casamento cheio de adultério, de cama maculada, de mentira, de sombra, de tramóia. Não, eu vou viver um casamento feliz, de sucesso, se eu entender o papel meu como homem no casamento, minha mulher entender o papel dela como mulher no casamento, e juntos construímos a nossa casa sobre a rocha, que quando vierem os ventos, quando vierem as chuvas, eles não destruirão a minha casa. Mas todas as vezes que eu não ando dessa forma, eu estou deixado da minha própria sorte. A comunhão é o que nos leva à obediência de Deus. A obediência de Deus é sinal. Então comunhão não é assim, se você tiver vontade de andar com esse irmão. Não. Comunhão é mandamento de Deus. Agora presta atenção. Então se você tem problema com o irmão, com a irmã, você é desobediente. Você está em pecado. E você pode ter todas as desculpas, mas a Bíblia diz o quê? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ou seja, não é suficiente ouvirmos a Deus e conhecermos seus planos através da palavra. É necessário obedecer. Mas não estou sentindo. Não tem que sentir nada. Você não vive pelo que você sente. Aliás, o que você sente às vezes é ruim. E a gente sabe o que a gente sente às vezes, que a gente tem vergonha até de falar para as pessoas. O Espírito Santo é aquilo que amalga, que nos ajuda na comunhão. Olha lá Romanos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
porque não recebeste espíritos de escravidão, para outra vez estarmos com temor, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai, ou seja, Papai. O próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora presta atenção, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Como é que eu sei que há salvação na minha vida? Quando o meu espírito recebe o testemunho do Espírito de Deus interiormente dentro de mim que eu sou filho. Não é das obras que eu faço. É claro que a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Então, se o Espírito de Deus está em mim, se eu testifico de quem sou em Deus, naturalmente, pelo sobrenatural de Deus na minha vida, eu vou frutificar segundo Deus na minha vida. Você tem esse testemunho no seu interior? Porque tem muita gente desesperada, vou conquistar minha salvação. Se eu não orar tantas horas por dia eu vou perder a salvação. Se eu não subir, deixa eu te dizer, a salvação não é por aquilo que você fez ou deixou de fazer. A salvação é porque Jesus deu a vida dele naquela cruz do Calvário e tomou sobre ele o meu pecado e o seu pecado, ponto. E se você crer nisso, você será salvo. Agora, desenvolver a minha salvação, ou seja, viver uma vida de gente salva, agora eu vou ter que muitas vezes esmurrar meu próprio corpo, reduzi-lo à servidão. Muitas vezes eu vou ter que contrariar, aliás, boa parte do tempo a gente contraria a nossa vontade natural, para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida. Então eu começo agora a entender a comunhão, eu começo a entender o Espírito Santo para ouvir o que Ele está dizendo na nossa história. Então o que eu tenho que fazer? Ler a palavra de Deus, oração, ouvir, né, o que o Espírito diz, quando Ele diz é por aqui, é por ali. Até com dúvida, ore a Deus, fala com Ele. E essa comunhão se dá na família, por isso que nós chegamos até aqui. Atos 42 diz o quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, aquela igreja nos seus primeiros dias tinham práticas de vida muito bem intencionadas. Não é assim, vou vivendo e ver o que acontece. Não, eles perseveravam. O que significa isso? Significa que eles tinham as escrituras como algo importante ao ponto de ser prioridade na vida deles. Eles tinham perseverança em conhecer e aplicar a palavra de Deus nas suas vidas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como é que você tem sido em obediência? O amor, né, que liga, ou seja, lá em João no capítulo 13 ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A gente às vezes pensa que amar alguém, a gente ama só aquele que a gente gosta. Não, amar uns aos outros é um exercício de obediência a Deus. Que não importa o que eu estou sentindo, mas aquilo que eu vou agir na minha vida. Então, para comer o pão e tomar do cálice, nós precisamos entender uma ordem expressa: amai-vos uns aos outros. Pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo. Eu sei o que nós fizemos com Jesus. E mesmo assim Ele nos amou. E esse amor expressa-se em cuidado com a família da fé. Gálatas 6 diz, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Então o que ele está dizendo? Olha, não adianta você ser bonzinho com as pessoas do lado de fora, você tem que preferir em honra a família da fé. Jesus, estão aí os seus irmãos e as suas irmãs, sua família, sua mãe, está lá de fora. Jesus disse assim, quem são? Meus irmãos, minhas irmãs, senão aqueles que ouvem as minhas palavras e os praticam. Que ouve a minha mensagem e põe em prática. Que ouve a minha voz e obedece. Então ele está dizendo,
Na verdade, a família genuína e verdadeira não é mais a minha família biológica, mas é a minha família que agora eu tenho comunhão. Porque se a minha família biológica não tem comunhão com Deus, eles são meus parentes, mas a minha família é a família da fé. Uma coisa de ruptura grave. Mas ele está dizendo, prefere os da família da fé. Mas tem gente que já rompeu com a família biológica, já rompeu com a família da fé, são um lobo solitário que só faz o que gosta, quando que gosta, se tudo lhe vai bem. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós, olha, você seja obediente, prefere. Aí em Atos do capítulo 4 diz, da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam aos pés, traziam os valores correspondentes e distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. Então, não faz sentido nós como família ter pessoas entre nós que padecem de necessidade do que comer. Por isso que nós temos que estar atentos. Mas às vezes eu estou sofrendo sozinho porque eu nunca contei para ninguém. Que a minha luz cortou, que a minha água está sem pagar, que eu fiquei sem emprego. Mas se você estivesse lá no pequeno grupo, e na hora que se perguntasse assim, qual o seu motivo de oração, e você dissesse, perdi meu trabalho, estou em busca de um novo trabalho, não estou conseguindo manter minha casa. Talvez aqueles irmãos ao seu redor diriam, nós vamos te ajudar a encontrar um trabalho. Enquanto isso, nós vamos trazer a cesta básica da sua casa, fome você não vai passar. Porque nós somos uma só família. Mas muitas vezes a gente não entendeu a comunhão e não buscamos essa comunhão de maneira intencional, de estar junto, e não apenas para ter a minha necessidade suprida, mas agora para que eu seja também canal de bênção para suprir a necessidade de outro. Talvez aquilo que você pensou, entrou um dinheiro que eu não estava esperando, talvez não seja propriamente para você esse dinheiro, mas talvez seja para suprir a necessidade de alguém que não tem. Que é isso que acontecia. Perseveravam e tinham tudo aquilo. É também na comunhão que nós temos cura. Tiago no capítulo 16, diz assim, 16 diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que serdes curados. Tem muita gente que não entendeu que a comunhão é terapia, onde a culpa, o remorso, o medo são removidos porque há confissão de pecados. Tem muita gente que já confessou seu pecado para Deus e foi perdoado, mas enquanto você não confessar o pecado para os seus irmãos, você não vai ser curado. Por isso que muitas vezes você padece, adoece, está com dor de estômago. Por isso que muitas vezes você está desesperado, você não dorme bem, porque a alma está aflita porque não há cura do seu pecado. Um pecado que é guardado, mas ele que fez contra mim, mas você não perdoou ainda. É disso que a comunhão está dizendo para nós. É um testemunho de fé, para que todos sejam um, como o Pai é um, és um em mim, Jesus dizendo, e eu em ti, que eles também sejam um, para que o mundo creia. Ou seja, é esse lugar da comunidade que a gente testemunha para os de fora. É também o lugar da comunhão onde nós perseveramos na unidade, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade. E agora, essa é a ceia, esse é o testemunho, quando ele diz lá em Coríntios, fazer isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a minha morte. Nós vamos comer do pão e tomar do vinho. Nossa equipe vai distribuir para você. Então você vai segurar o cálice e o pão, não vai comer e não vai beber até que todos se sirvam. Enquanto esse momento de distribuição acontece, e a gente vai fazer isso rapidamente, você vai olhar para dentro de si e dizer: eu tenho perseverado na doutrina dos apóstolos, eu tenho preferido uns aos outros em honra, eu tenho perdoado quem me ofendeu, eu pedi perdão para quem eu ofendi, eu entendi o corpo,
para mim poder comer do pão, porque ele diz assim: se você comer do pão e tomar do cálice sem discernir o corpo, você se encontrará culpado do sangue de Jesus. Por quê? Porque se eu não perdoar, eu não vou ter o perdão de Cristo. Isso é grave. E tem muita gente brincando: o tempo vai fazer, o tempo vai passar, e talvez lá na sua casa, sua família, a coisa está apodrecendo, e você nem está percebendo o quanto está fedendo, porque a gente vai acostumando até com o mau cheiro. Fala com Deus agora, fala: Deus, eu quero ser uma pessoa livre, eu não quero ter medo. Passa a bandeja, não entra nas fileiras não, você entrega a bandeja, as pessoas vão pegando e vão passando, porque senão, cada um que receber a bandeja, você passa ela para o lado e entrega na outra ponta, por favor. Não entra dentro das fileiras, que senão vai demorar demais. Quando Deus está nos ensinando e nos instruindo, é preciso que a gente se aquieta. Põe a mão aí no seu coração, no seu peito, fala com Deus. Fala com Ele a respeito da sua vida. Se você não está habituado aqui com a gente, dentro do copinho tem 2 copinhos. O de baixo tem o pão, né, e o cálice por cima. Então você tem que pegar os 2 copinhos dentro da bandeja, e aí você separa um do outro. Você vai ter o pão e você vai ter o vinho. Enquanto nós vamos servindo, vamos adorar a Deus com uma canção.